Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Eu sou o Carlos Moitas. Estamos de volta aqui com mais notícias internacionais depois dessa papagaiada, dessa novela do Daniel Vorcaro, que está todo mundo acompanhando aí, é o Alexandre de Moraes se afundando mesmo sem a lei Magnitsky, né? Mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. O assunto do vídeo de hoje é Donald Trump, que resolveu criar uma união entre as Américas chamada Escudo das Américas. É uma medida parecida com a doutrina Monroe, que dizia que a América é para os americanos. Então, Donald Trump está unindo líderes de direita, é claro, aqui da América, para combater o narcotráfico, para combater a bandidagem. E adivinha quem ficou de fora dessa, né? É o nosso ilustre pudim de pinga. Nós vamos falar sobre essa notícia, mas já que você está aí, eu peço, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho, né? Então, o Donald Trump não para. Parece que Donald Trump está há 10 anos no governo dos Estados Unidos, mas é apenas o início do segundo ano de governo e ele já está promovendo uma mudança na geopolítica internacional. Então, a nova ideia do Trump, do amarelão, é a criação do Escudo das Américas. Essa medida é a doutrina Monroe, né, que eles falam que é um braço da doutrina Monroe que acabei de falar no início do vídeo. Então, a ideia do Escudo das Américas é reunir aliados latino-americanos e caribenhos em torno de uma agenda de combate ao crime organizado e à imigração ilegal que atinge fortemente os Estados Unidos, né? E o governo dos Estados Unidos está chamando de interferência estrangeira no continente. O Trump abriu essa cúpula Escudo das Américas sábado agora, lá na Flórida, com o discurso de endurecimento. Ele disse que não vai tolerar ilegalidade em nosso hemisfério por mais tempo, ao receber governantes da América Latina e do Caribe em uma de suas propriedades em Doral, lá na Flórida. Então, a ideia do Laranjão é unir as Américas, é uma coisa que estava faltando, alguém colocar ordem nesta zona que está aqui. O Brasil, por ser o maior país da América Latina, devia encabeçar essa iniciativa, né? Mas, infelizmente, nós temos um bosta na presidência da República. O pudim de pinga se recusa a classificar PCC e Comando Vermelho como facções criminosas, assim como a presidente do México, Claudia Sheinbaum, que diz que é um absurdo matar pessoas, o governo não tem licença para matar criminosos, disse a Claudia Sheinbaum, né? Então, ficou de fora desse acordo, é claro, o Ortega, da Nicarágua, que é amicíssimo do pudim de pinga, a Claudia Sheinbaum do México, que já falou este monte de besteira e ela não quer combater o narcotráfico, assim como o pudim de pinga, o Luiz Stalinácio, o presidente do Brasil, está fora disso também, não foi convidado, e é claro, o tal do Petro, que é presidente da Colômbia. São os países que têm o viés de esquerda e não estão nem aí para a segurança dos seus países. O Lula se recusa porque ele tem medo de que os Estados Unidos invadam o Brasil e acabe com a raça dele, né? Porque todo mundo sabe que ele está envolvido com facções criminosas, o governo todo está envolvido com facções criminosas, assim como o Nayib Bukele, lá de El Salvador, diz que um país que tem crime organizado é porque ele está associado ao crime organizado, porque o país admite que tem crime organizado é porque ele não quer acabar com o crime, né? Qualquer força militar de um país é maior do que o narcotráfico. Então, só não combate o narcotráfico quem não quer, ou o país que está enraizado
com criminosos dentro do governo, que é o caso do Brasil. A gente vê aí exemplos do Conselho Nacional de Justiça, a própria OAB, que tem advogados associados ao PCC e ao Comando Vermelho, o STF e o Lula, né, que recebia dinheiro do narcotráfico do Maduro, que foi preso pelos Estados Unidos. Então o Lula tá com o fiofó piscando, com medo de que os Estados Unidos venham aqui e prenda esse velho demente que é o presidente aqui do Brasil. Então os Estados Unidos encabeçou essa iniciativa, né? E o Lula deu uma entrevista dizendo que aqui é um país de paz, nós não temos bomba nuclear e aqui os nossos drones são somente para agricultura. Então ele está tremendo de medo porque os Estados Unidos entrou em 10 minutos, levou o Maduro embora e não é grande esforço dos Estados Unidos entrar aqui no Brasil e levar o Lula embora, se bem que Deus logo vai levar o Lula desse plano. Vamos ver aqui o que esse imbecil falou. Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. Qualquer dia alguém invade a gente. Qual que é a defesa que o Brasil tem? O Brasil não tem defesa nenhuma, meu amigo. Nenhuma. Comprou agora meia dúzia de caça Gripen aí, que já tá defasado, né? Já precisa fazer atualização, mas o fato é que o Brasil não dura uma hora de guerra. E outro dia aí esse imbecil mandou o Brasil preparar os seus porta-aviões para se preparar contra uma ofensiva, uma provável ofensiva dos Estados Unidos. Aí chegaram no ouvido dele e falaram assim: presidente, você sabe que o Brasil não tem porta-aviões, né? Daí ele ficou com cara de bunda, porque ele nem sabe o que o Brasil tem para se defender, ou que o Brasil não tem, né, para se defender. Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. É patético, né, galera? É patético ouvir esse imbecil falando... Bom, se bem que ele tá junto com os deles, né? Lá na África do Sul, falando esse monte de abobrinha. Concomitantemente a isso, o imbecil do Mauro Vieira tentando conversar com o Marco Rubio para tentar barrar a classificação de facções como organizações terroristas. Logo, logo, Donald Trump vai classificar PCC e Comando Vermelho como facções terroristas. E a partir daí, os Estados Unidos podem intervir. Por que os Estados Unidos podem intervir? Porque essas facções terroristas estão intervindo, estão prejudicando os Estados Unidos. E o Donald Trump, como um ótimo presidente que é, ele vai proteger o povo dos Estados Unidos acima de tudo e não vai deixar que grupos terroristas e facções, narcoterrorismo principalmente, invadam os Estados Unidos. E esse imbecil... Na verdade, eu tenho dó, né, desse idiota aqui, desse cara de sapo do Mauro Vieira, que vai implorar para o Marco Rubio, ou seja, vai implorar para a polícia global, que são os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, para impedir
que os nossos traficantes sejam poupados de serem classificados como terroristas, né? Tem um meme: ei, vocês estão prendendo os nossos terroristas, vocês estão prendendo os nossos traficantes. Pessoal, é nojento a posição desse imbecil do presidente do Brasil frente a uma união de países para combater o narcoterrorismo. Em caso vocês não saibam, os Estados Unidos já está aqui na América Latina, já está no Equador e está fazendo uma operação conjunta entre os governos do Equador e dos Estados Unidos, né? Então eles destruíram um complexo de drogas de um grupo das Farc colombianas, né? Olha só, aqui a reportagem. Estados Unidos e Equador destroem base de narcotraficantes. Então os Estados Unidos já está agindo aqui. Olha só, os Estados Unidos agindo contra narcoterroristas, narcotraficantes, coisa que o Gustavo Petro da Colômbia não faz e que o Lula não faz. Aliás, o Lula faz parte de tudo isso, né? A última eleição ele recebeu dinheiro das Farc, do amiguinho dele, o Maduro, do Ortega, enfim, dessa máfia, desse conglomerado de bandidos com o qual o Lula faz parte, né? A amizade do Lula, inclusive no Irã, achando que o Lula falando que é um absurdo o que os Estados Unidos está fazendo contra o Irã. Então é vergonhoso o Brasil tomando parte do lado errado da história. Aqui tem uma foto, né, com os principais líderes, esses são os líderes de verdade aqui da América Latina, com o escudo das Américas. Tem aqui o Bukele, a gente vê o presidente da Argentina, o Milei, o presidente agora do Chile, né? Presidente do Paraguai, enfim, todos eles combatendo o narcoterrorismo e transformando a América Latina num lugar melhor para viver. Enquanto isso, Lula e a presidente do México dizendo que não vão combater o tráfico, né? É a mesma coisa que a polícia chegar num lugar e como chega, né? Como a polícia chega aqui nas favelas do Brasil, que aqui não tem comunidade, é favela mesmo. E o favelado lá, o traficante, impede o trabalho da polícia. É exatamente isso que o Lula está fazendo. Ele está tomando a posição de traficante, querendo defender o crime organizado. Nesse dia histórico, nos reunimos para anunciar uma nova coalizão militar para erradicar os cartéis criminosos que assolam a nossa região, disse Donald Trump. Vamos ver se temos imagens aqui do encontro que aconteceu lá na Flórida, né? This morning, I'm honored to welcome distinguished heads of state from across the Western Hemisphere. For the first Shield of the Americas Summit, we come together to announce a brand new military coalition to eradicate the criminal cartels plaguing our region. The heart of our agreement is a commitment to using lethal military force to destroy the sinister cartels and terrorist networks. Once and for all, we'll get rid of them. Every leader here today is united in the conviction that we cannot and will not tolerate the lawlessness in our hemisphere any longer. We want the world to see that when you are a friend and an ally of the United States, it is a good thing. It's reciprocated. The ACCC will be a force for good, for peace through strength in this hemisphere. We look forward to working with your great countries. Basicamente, o Donald Trump disse que vai usar força militar letal para erradicar os cartéis e o crime organizado aqui no hemisfério sul, né? Já que o Brasil, que deveria liderar essa ação, está sendo desgovernado por um vagabundo, né? Alguém tem que tomar uma decisão e colocar em prática
essa erradicação dos cartéis, os Estados Unidos já vai colocar uma base militar aqui na tríplice fronteira com o Brasil, com o Paraguai e com a Argentina para erradicar o tráfico de drogas, que passa quase 100% do produto base para produção de droga, passa aqui pelo Brasil, e o Pudim de Pinga nada faz, né? O Pudim de Pinga diz que ele não tem nada a ver com isso e que o Comando Vermelho e o PCC não são facções terroristas porque eles não estão enquadrados nesse tipo de ação. Ele diz que facções terroristas são grupos que atuam politicamente com violência, né? E quando você entra por engano numa favela, porque o Waze te levou para uma favela e você leva um tiro de fuzil, isso não é terrorismo. Para o Lula, isso não é terrorismo. E a gente viu que o Mauro Vieira continua igual uma cadelinha, igual um cachorrinho, obedecendo de maneira patética o Pudim de Pinga para tentar barrar a classificação das facções do Brasil, Comando Vermelho e PCC, como facções terroristas. Então é realmente lamentável o que a gente vê e o que a gente presencia aqui no Brasil, né? O mapa aqui mostra claramente os países de esquerda: Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia. Enquanto isso, toda a costa do Brasil sob o controle da direita, né? E todos esses países aqui estão ajudando os Estados Unidos a erradicar esses grupos terroristas, agora grupo terroristas, as facções, os narcotraficantes. E a Venezuela, a gente sabe que a Venezuela, apesar de ser de esquerda, está sob controle dos Estados Unidos. Então a Venezuela, neste caso aqui, não é um problema contra o escudo das Américas. O problema aqui é Uruguai e Brasil, que estão empenhados a não classificar as facções criminosas, as facções, o tráfico, né? As facções narcotraficantes em facções terroristas, assim como a presidente do México também. Então é uma vergonha o que o Brasil vem fazendo. Esses 4 anos do Lula estão sendo um desastre para o Brasil. Espero que este ano que promete ser um ano de luta, esse cara seja eliminado da carreira política e suba logo para outro plano, se é que vocês me entendem. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já!